Olá! Começa agora mais um Pesquisa e Ação. Hoje vamos falar sobre a validade das leis na sociedade. O direito é garantido através da liberdade ou se sustenta por causa das normas? A cultura interfere na execução das leis? Para nos ajudar com essas e outras questões, eu converso com o estudante de Direito, Raul Barcelo de Souza, que desenvolveu uma pesquisa de iniciação científica sobre a validade da forma jurídica. Obrigada, Raul, pela presença. Imagina, obrigado pela oportunidade. Na sua pesquisa, você fala sobre a visão de Kant sobre o direito. Como que ele valida a teoria do direito? Bom, Kant, vale lembrar que ele era um naturalista. Então, ele ainda buscava a validade do direito e as normas jurídicas dentro da própria racionalidade humana. Kant ele vai fundamentar a estrutura do direito a partir da própria moral e do problema da liberdade. Então, para Kant, o direito ele se dá numa forma autônoma, né? Ele é puramente racional, validado na própria razão humana. Acontece que ele busca sua validade dentro da liberdade humana, dentro do problema da liberdade e dos conteúdos morais, embora ele não se confunda com a própria moral. Alguns filósofos contemporâneos não concordam com essa corrente de Kant, como é o caso do Kelsen. Qual seria a visão dele sobre essa teoria do direito? Bom, Kelsen, ele já não está mais no período da modernidade, ele já é um filósofo contemporâneo. A filosofia contemporânea, ela vai colocar o problema do direito não fora das questões racionais, das questões naturais. Ele vai buscar uma cientificidade, uma purificação à ciência do direito. Então, o direito ele vai passar a ser fundamentado em Kelsen, não mais na racionalidade humana, mas sim na própria estrutura dele. Então, para Kelsen, o direito ele é válido em si mesmo. E a execução do direito? É a liberdade ou são as normas que são responsáveis por essa questão? Então, vai depender do filósofo adotado. Em Kant, a liberdade é fundamental para a validade do direito. Para Kant, o direito ele se valida e se estrutura a partir da própria problema da liberdade, a própria moralidade, as questões da própria racionalidade humana vai dar uma validade para o direito. Enquanto em Kelsen, são as próprias normas jurídicas e a própria estrutura pura do direito que vai dar uma validade para ele. Então, esses autores acabam sendo divergentes, né, nessa perspectiva, se o direito é validado a partir das próprias normas ou se é validado na liberdade. No caso do desenvolvimento humano, tem como a gente definir se a liberdade ou a norma nasceram antes do direito? Bom, é a mesma problemática. Em Kant, a liberdade precede o direito. As normas são resultado da própria ação racional humana. Então, você primeiro tem uma liberdade e dessa liberdade você vai ter a possibilidade da moral. E dessa moralidade, o Estado vai poder criar normas jurídicas. E, diferentemente em Kelsen, que o direito ele é autônomo, então a norma jurídica precede a liberdade. A liberdade vai ser o fim da série da relação imputativa. A sanção para Kelsen que vai determinar a liberdade. Então, nós somos livres para seguir ou não a norma, enquanto em Kant nós somos livres para criar as normas. Você acha que tem como universalizar o direito? Teria como fazer isso? Bom, ambos os autores tentaram buscar uma estrutura universal para o direito, né? Kant ele busca uma universalização dessa estrutura do direito a partir da própria racionalidade humana, aquela questão cartesiana, se a matemática é sempre igual em qualquer tempo e espaço, qualquer resultado racional vai ser universal. Em Kelsen, ainda partindo desse paradigma da ciência, também busca uma universalização. Acontece que esse vai ser um dos problemas fundamentais na minha pesquisa, porque o direito, o seu conteúdo normativo, de maneira alguma pode ser universal. Kelsen entende isso, né? Kant tenta dar um conteúdo universal para o direito. Kelsen assinala a universalidade na forma jurídica. O Cassirer ele vai dar uma visão hoje que a própria cultura, as relações intersociais vão fundamentar o direito, embora a forma vai ser relativa à visão cultural que o homem está inserido. Você falou da cultura. Quais seriam os motivos para cada cultura instituir as suas próprias normas na sociedade? Bom, a cultura é um problema fundamental na filosofia contemporânea, porque se nós analisarmos, por exemplo, em Kant, para Kant ele vai partir do pressuposto moral, universal, para validar o direito.
Então, se algo é moral, esse algo é universal. Por quê? A Kant vai ter a ideia do imperativo categórico, que são normas morais que valem em qualquer tempo e espaço. Por exemplo, eu sei que eu sou um ser natural. E se eu faço parte da natureza, então as minhas relações, a forma com que eu vivo, tem que ser de acordo com a natureza. A natureza, de maneira alguma, vai atentar contra ela mesma. Se ela não pode atentar contra ela mesma, então eu não posso atentar contra a minha integridade física. Eu ir contra a minha integridade física seria um ato imoral. E contra a integridade física de outra pessoa também seria imoral. Agora, se a gente pega um exemplo, por exemplo, desses países muçulmanos, que eles têm a amputação de dedo como forma de pena, tortura, então você vê que o conteúdo jurídico não necessariamente é universal. Então, a cultura acaba tendo uma influência direta no conteúdo normativo. E no caso do iluminismo, ele é responsável por estabelecer um direito no Estado? Bom, a proposta iluminista, ela vem de buscar a razão, a racionalidade humana no centro da forma de pensar. Então, a própria moral, o direito, as formas de relações sociais vão ser pautadas nessa racionalização. Então, o conteúdo normativo nos filósofos iluministas vão ser pautados nessa racionalidade. Então, a gente vai ter um direito natural. O que é esse direito natural? Esse direito que deriva da própria racionalidade. Então, por exemplo, no caso da moral, da autolesão ou da lesão a outra pessoa, a gente percebe que, racionalmente falando, não pode ser admissível. Então, o direito tem que punir ou não pode permitir a lesão corporal, o homicídio, o próprio roubo, que você vai estar intervindo na propriedade privada alheia. Então, essa questão de universalização, essa questão do iluminismo, busca justamente assinalar essa perspectiva racional e universal no direito. E qual seria, no caso, o papel do Estado na sociedade? Bom, o Estado, ele, para as teorias clássicas, ele funciona da seguinte maneira. O homem, ele vivia num estado de natureza. Então, ele começa a ter sua própria terra, ele começa a ter suas relações, acontece que ele não tem a segurança daquilo que ele tem. Se ele não tem segurança daquilo que ele tem, ele legitima a sua propriedade, ele legitima seu próprio corpo, sua integridade física, a partir da sua própria força. Se eu tenho uma terra, eu tenho que me manter nessa terra para poder garantir meu direito à terra. Se eu saio de lá e alguém invade, eu perco esse direito. Eu perco a minha propriedade. Então, somente a força vai garantir a legitimidade, a propriedade privada, a sua própria integridade física, etc. Acontece que isso não se pode se sustentar. Um contrato e seria impossível nessa estrutura. Se os contratos são impossíveis, a própria circulação de mercadorias, as próprias relações interhumanas estariam condenadas, né? Então, você tem um homem que abre mão de parte de sua liberdade e cria um Estado. Então, quando você abre mão de sua liberdade para um Estado que vai legitimar e garantir sua posse, garantir sua propriedade, agora eu não preciso mais de força, eu tenho um Estado que garante a minha propriedade, então o Estado ele tem a competência de limitar a nossa liberdade, ele pode intervir e criar regras organizando a nossa conduta humana. Dentro desse contexto que você explicou, qual seria a importância da legislação no regimento de um país? Bom, a legislação ela serve justamente para isso, para limitar a liberdade humana. Então, por que eu sei que eu tenho que cumprir um contrato? Por quê? Se eu não cumprir um contrato, eu vou estar obstando a liberdade alheia. O devedor deve pagar ao seu credor, porque o credor espera ser pago, né? E o credor também não pode utilizar da sua força. Então, ele se utiliza do Estado para o contrato não ser cumprido. Se você faz um contrato com alguém e se a pessoa vem inadimplir o contrato, cabe ao Estado, ao sistema poder judiciário, no caso, ir lá e sancionar, executar o devedor para que ele pague sua dívida, né? Raul, no caso desse estudo, uma análise histórica mostra que o direito tende a se separar cada vez mais do homem, a se tornar independente. Esse é um fato real? Bom, o que acontece é o seguinte, a gente percebe que no iluminismo, os filósofos clássicos, o direito, a realidade, as relações sociais fazem todo um sistema, todo. Então, os conteúdos jurídicos são pertinentes ao estudo do direito, as relações sociais, depois você vai ter um pouco depois a sociologia do direito, a psicologia do direito, só que isso não consegue assinalar aquilo que é universal no direito, aquilo que é próprio direito. Então, o sistema do direito tende a se fechar justamente para garantir uma purificação dele, uma ciência própria ao direito, uma ciência que estude o direito
enquanto uma ciência autônoma que tenha uma validade não nas suas relações sociais, mas em si. Então, por isso que o sistema jurídico tende a se fechar e se distanciar da sociedade, à medida que seu conteúdo, inegavelmente, está relacionado com a sociedade, né? O conteúdo jurídico está relacionado à sociedade, embora que a sua forma, a sua ciência, a sua forma de autoexplicação, enquanto um campo autônomo, tende a não depender da economia, da política, da sociologia, etc. E você acredita que é bom essa separação? Bom, a ciência do direito ela é importante para a questão do estudo das normas, para a questão da própria organização. Se a gente pega o direito tributário, por exemplo, o direito civil, então essa estrutura garante o próprio funcionamento do todo o aparato jurídico. Por exemplo, se eu tenho o Código Civil, né, que diz que eu tenho que cumprir os meus contratos, né, prevê o contrato de compra e venda e tudo mais. Então, esse contrato, que é uma norma entre as partes, ele tem que estar legitimado no Código Civil, e o Código Civil, por sua vez, na Constituição. Então, como que eu sei que eu tenho que cumprir esse contrato? Justamente por esse raciocínio. E o que me permite esse raciocínio é a ciência do direito. Então, eu não estou olhando para o contrato em si, não estou olhando para as partes, mas eu estou olhando para a ciência do direito. Independente do que acontece entre as partes, entre a realidade, eu olho para todo o sistema jurídico, para a sua ciência. Então, sim, ele tem um lado positivo, à medida que ele também tem seu lado negativo, como qualquer outra coisa, porque à medida que o direito se distancia da realidade, o jurista ele perde contato com as próprias relações sociais, que é justamente o que fundamenta as normas jurídicas, que cria o direito e transforma o direito e a realidade como um todo, né? Raul, no próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre essa questão da validação do direito. O Pesquisa e Ação vai para um rápido intervalo. Voltamos já. O Antenados discute assuntos que interessam a você universitário. E você pode dar a sua opinião. Curta no Face, mande perguntas, participe. Sábado, 10 da noite. Você não pode perder. Crítico. Desafiador. No centro do jogo, uma análise sobre fatos polêmicos. Cheque Mate. Quarta, 11h30 da noite. O Pesquisa e Ação está de volta e o tema de hoje é a validação das leis na sociedade. Eu recebo o estudante de Direito, Raul Barcelo de Souza, autor da pesquisa A Validade da Forma Jurídica. Raul, no caso de uma lei, ela é necessariamente moral? Por exemplo, dizer a verdade é uma ação moral? Bom, dizer a verdade, sim, será sempre uma ação moral. Por quê? Se a gente pega a filosofia kantiana, a questão do imperativo categórico, a gente vai analisar que se a gente mente, as próprias relações sociais, a questão da confiança e tudo mais, se perde. Então, a mentira acaba gerando uma insegurança. E se ela gera essa insegurança, ela vai contra todo o funcionamento da própria humanidade. Se ela vai contra, ela não pode ser racionalizável. Se ela não é racional, então ela é imoral. Então, a moralidade kantiana sempre está associada a uma finalidade racional. Então, a mentir nunca será moral. Agora, a questão do direito. Kant ele vai colocar da seguinte forma. O direito ele parte da mesma validade do que a moral, que a liberdade. A liberdade fundamenta tanto a moral quanto o direito, mas eles não se confundem. A moral ela tem uma coerção interna, à medida que o direito tem uma coerção externa. Então, o direito ele pode ter normas morais, porque ele deve garantir o sistema da sociedade, todas as suas relações, ou seja, ele vai impedir, vai punir a lesão corporal, inadimplemento de contratos, vai garantir sua propriedade privada, vai
buscar uma racionalização e uma estruturação da sociedade. Então, ele vai ter um conteúdo moral, mas não necessariamente esse conteúdo será moral. Por exemplo, se a gente pega o Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de 15 dias para contestar. Não me parece moral, não é simplesmente um valor arbitrado. Por exemplo, a alíquota de um determinado imposto. Não há um conteúdo moral. Então, Kant até separa na metafísica dos costumes, doutrina do direito, que você tem normas perfeitas, que são jurídicas, exigíveis externamente, e internamente, morais. Por exemplo, o Código Penal prevê que é crime a omissão de socorro. A moral nos diz que nós devemos ajudar. E o Código Penal pune se você não ajudar. Então, é um dever perfeito. Mas tem também deveres imperfeitos, como, por exemplo, você cumprir os prazos processuais e qualquer coisa mais burocrática, né, que distancia-se dessa questão moral. Então, o direito não necessariamente, as normas jurídicas não necessariamente são morais. E no caso, quando uma pessoa ela age de uma forma correta apenas para valorizar a própria honra, isso é uma questão moral também? Não, Kant coloca que não. Por quê? Porque a ação humana, a moralidade, ela está fundamentada na própria razão. Mas a razão, o que ela vai nos dizer? Que nós agimos de determinadas formas para atingir determinados fins. Acontece que se você fala a verdade, simplesmente porque você não quer ser mal visto, simplesmente porque você não quer manchar sua honra e com isso vir perder alguma coisa, ter algum prejuízo, então a sua conduta, a finalidade dela não é falar a verdade porque você deve falar a verdade, mas sim porque você quer alguma coisa. E se você quer algo, você não está agindo moralmente porque você quer ser moral, então sua ação não é moral. Você não está buscando a finalidade da ação. Porque o que vai definir uma ação como moral, além de ser a racionalidade dela, é buscar a finalidade dessa ação sendo moral em si mesma. Por isso que você vai ter aquela máxima kantiana, que nós temos que respeitar os seres racionais, os indivíduos, como fins em si mesmos, né? Então, você agir de forma externa, moral, ou seja, agir como o direito manda, não lesando alguém, por exemplo, mas à medida que você só faz isso porque você não quer ser punido, então a sua atitude não é moral, mas é válida dentro do campo do direito. Nesse contexto, o que motivaria, então, as ações humanas? Bom, o Kant ele separa as ações humanas de 3 formas possíveis. Nós agimos para conseguir a nossa própria felicidade, nós agimos para conseguir determinado fim, por exemplo, eu quero ser advogado, eu faço faculdade de Direito. Então, a finalidade de se é ser advogado prevê um dever que é cursar a graduação em Direito. A questão da felicidade, eu quero me divertir assistindo, me distrair com um determinado show ou assistindo um programa de televisão, eu vou e assisto o programa de televisão. Então, eu devo ir e ligar a televisão ou ler um livro, né? Então, são imperativos que nós temos na nossa própria razão que nos diz como nós vamos guiar. Mas, contudo, existe um terceiro imperativo, esse que não é hipotético, ele não depende da situação colocada, mas sim que é universalizável. Por exemplo, é uma ação que visa ser um fim em si mesma. Por exemplo, se eu vejo alguém ferido, minha razão diz que eu devo ajudar essa pessoa. Mas por que eu devo ajudar essa pessoa? Simplesmente porque o dever é de ajudar. Então, a ação, o dever, se confunde com a finalidade. Quando o dever se confunde com a finalidade, você tem uma ação moral. Então, no caso da pergunta anterior, se eu falo a verdade, não porque eu devo falar a verdade, mas sim porque eu pretendo outra coisa, eu tenho um imperativo que eu estabeleço para conseguir alcançar uma honra ou um prestígio social, então eu não estou agindo moralmente. Porque o dever deve se coadunar com a finalidade, para ser moral. Diante dessas motivações que você falou, as leis e a vontade humana se apresentam de uma forma harmônica para o homem? Bom, muitas vezes sim, que são o caso dos deveres perfeitos. Quando você quer ser moral e age moralmente desta forma, porque a sua razão te coloca esse imperativo categórico, e o direito também diz que você deve agir dessa forma, então você tem uma harmonia. Mas nada impede, por exemplo, que eu pague o meu contrato que eu tenho com você, eu tenho uma dívida e pago essa dívida no vencimento, simplesmente porque eu não quero que você cobre juros depois. Então, não necessariamente sua ação, o que vai te motivar é um fundamento moral.
mas sim a moralidade e as normas jurídicas perfeitas tendem a ser harmônicas. No caso da religião, no que ela contribuiu para o desenvolvimento do direito? Bom, se a gente pegar a religião, a gente pode ver que é a fundamentação dela, assim como o direito, que, como eu coloquei, ele é uma forma autônoma, o direito ele tem uma linguagem própria, uma criação de um mundo próprio jurídico, a religião também tem seus termos e sua aplicabilidade, sua forma de ver o mundo própria. Então, a religião, ela é uma forma simbólica de enxergar a realidade. Da mesma forma que a ciência do direito também é uma forma simbólica. Você atribui o direito uma validade e uma estrutura ao mundo a partir dessa linguagem jurídica. E a religião também tem sua própria linguagem. Você vai ter o sagrado, o profano. O que vai acontecer? Na Idade Média, o direito ele era fundamentado na religião. Então, você não tinha uma ciência do direito. Você tinha um direito canônico. Porque você não enxergava o mundo a partir de uma forma simbólica jurídica, mas sim de uma forma simbólica religiosa. Então, a religião ela vai validar o direito não no próprio sistema jurídico, não nesse sistema que tende a se fechar, mas sim em um Deus. Por exemplo, o senhor feudal, ele era dono da terra, ele tinha legitimidade sobre os seus servos, justamente porque ele governava segundo a vontade de Deus. Então, a religião ela vai ter essa influência diretamente ligada com o direito na Idade Média. Com o iluminismo e a contemporaneidade agora, se separa, o direito passa a ser autônomo. Mas, mesmo assim, esse resquício que sobra da Idade Média, que sobra do próprio mito grego, ainda trazem consigo. A gente ainda tem várias características do direito que vieram de herança dessas outras formas sociais, dessas outras formas culturais. Então, a religião tem uma influência, sim, no direito, embora que hoje ela se distingue. Hoje, o que é religioso não necessariamente é jurídico. Bom, no caso dos gregos, eles dividiam a filosofia em 3 ciências: a física, a ética e a lógica. Qual dessas se relaciona mais com a fundamentação do direito? Bom, eles separavam a ciência dessas 3 formas, física, ética e lógica. Eles separavam assim por quê? Porque a gente tem uma ciência material, aquela que estuda as formas empíricas, que é o caso da física. Então, eu analiso a realidade, eu vejo como o mundo funciona e tenho leis físicas. Essas leis físicas são pautadas na matemática, nessas ciências exatas. Então, você tem uma forma pura e uma forma empírica da física. E essa forma pura, ela é puramente lógica. Então, a lógica, ela fundamenta a física, embora que a física dependa de um dado material. Aí você vai ter a ética. A ética funciona da mesma forma que a física, ela também é uma ciência material. Por quê? Porque ela depende de você analisar os costumes e a própria cultura para você poder dar um sentido e entender como são as relações sociais. Mas o que dá valor a essas regras, da mesma forma que na física a gente tem a matemática, na ética a gente vai ter a moral. Então, a ética e a moral vão estar extremamente ligados à questão da validade e da ciência do direito quando ela está nascendo. Hoje, na contemporaneidade, não. A gente já separou completamente a moral, a ética do direito. O direito passa a ser uma ciência autônoma. Trazendo todas essas questões que você levantou para a atualidade, com a crise de valores que a gente tem vivido, você acredita que o direito poderia ser validado junto à sociedade, em vez de se fechar em si mesmo? Bom, o direito, enquanto ciência, ele se fecha em si mesmo, né? A questão são as normas jurídicas. Então, a gente tem que separar o conteúdo normativo da forma jurídica. A forma jurídica, ela é dada, a forma de atribuição de sentido, de criação do direito, ela é dada relativa à cultura. Na nossa cultura, nós damos sentido ao mundo predominantemente pela ciência. É claro que isso eu não posso afirmar de forma universal, que hoje nós pensamos cientificamente. Mas a forma de pensar o direito nas academias, dentro da própria prática jurídica, é científica hoje. Então, o direito, por ser uma ciência hoje, ele se fecha em si mesmo. Mas isso é a forma jurídica. Você vai ter uma norma, validada em outra norma, e essa norma é legítima porque você tem uma Constituição, e a Constituição é válida porque você tem uma norma fundamental que valida todo o ordenamento jurídico, e esse sistema funciona independente da realidade. Mas a sociedade, né, as relações sociais,
elas criam conteúdo jurídico, criam essa forma de fundamentação também, justamente porque a cultura cria essa forma simbólica de abertura de mundo, que cria o nosso mundo que está à nossa volta. Bom, Raul, eu queria agradecer pela sua presença. Obrigado eu que agradeço aqui a oportunidade. No Pesquisa e Ação de hoje, falamos sobre a validade das leis na sociedade e eu conversei com o estudante de Direito, Raul Barcelo de Souza, autor da pesquisa de iniciação científica A Validade da Forma Jurídica. Espero que o debate tenha sido útil para o seu esclarecimento. Ficamos por aqui, até o próximo. Ciência e tecnologia. Um convite à pesquisa acadêmica. Pesquisa e Ação, sábado, 7h30 da noite. Seis ângulos, 6 pontos de vista e um só entrevistado. Na roda do Coletiva. Terça, 10h30 da noite. Curtas, documentários, vídeos, o espaço da produção universitária na TV. Espaço Comunicação, domingo, 7h30 da noite. Gosta de pop, rock, MPB? Quer conhecer novos músicos? Então se liga no Caixa de Som. Toda sexta, 9h30 da noite.